Rosana já chegou. Já... Galera, manda aviãozinho para poder agitar aqui a live, tá? Para poder ter mais audiência aqui. Bora lá. Olá, Oi, Rosana. tudo bom? Tudo bem? Tô comendo uns Como é que você comentários tá? aqui. Bem, tô Não, você tá bem. falando para Obrigada chamar o pelo convite. pessoal. Ah, Eu que sim, agradeço ter verdade. aceito o convite, né? Muito bom. Tô muito lisonjeada em participar da Pessoal, minha primeira então, live com ó, você. hoje o tema. Ah, agradeço. Hoje a live é sobre trabalhabilidade, a nova realidade, e eu trouxe aqui a Rosana para poder te falar um pouquinho sobre essa questão, né? Quais são os desafios, quais são as oportunidades que a gente encontra, porque não é só ponto ruim, tem ponto positivo também, né? E o que a gente deve fazer, então, para se posicionar, para conseguir se manter competitivo, o que a gente pode fazer para poder não ficar aí ocioso, não perder as oportunidades, né, Rosana? Vocês já me Exatamente. conhecem, né? Agora vamos apresentar aqui a Rosana. Rosana, fala um pouquinho o que você faz, quais são suas experiências, se apresente aí. Isso. Eu sou psicóloga, né? Sou formada em psicologia, atuo hoje na área de recursos humanos, sou psicóloga organizacional, né, no Legal. escritório, e me dedico muito à questão do desenvolvimento pessoal e profissional, por meio de programas de desenvolvimento individual, por meio de focos em objetivos de carreira. Então, trabalhar com a parte de evolução de pessoal, né, com os gaps, isso é algo que me encanta muito. E é um prazer poder falar hoje do futuro do trabalho, né, que é algo que a gente é muito presente, né, falar sobre competências do futuro. Eu fico muito satisfeita. Muito obrigada, Andresa. Ah, o prazer é todo meu, logicamente, né? Pessoal, vai mandando aviãozinho aí, vai chamando a galera. Se der algum problema com imagem ou com áudio, por favor, sinalize para poder a gente ir ajustando aqui, tá certo? Sejam bem-vindos todos. Então, eu vou dar a introdução aqui ao nosso bate-papo, né? E falar por que trabalhabilidade é um assunto tão pertinente hoje. Nós estamos aí, já tem alguns anos, 4, 5 anos, enfrentando a quarta revolução industrial. Tem muitas pessoas que não entenderam esse cenário ainda, né? Mas a quarta revolução, ela traz aí um cenário de muitas tecnologias, com inteligência artificial, com dados, né? Com situações que essas tecnologias podem sim substituir algum cenário de mão de obra, né? Vai substituir alguns trabalhos e vai exigir aí que nós, né, seres humanos, desempenhamos aí, que a gente desempenhe aí alguns novos papéis. Então, com as tecnologias tomando o lugar de alguns trabalhos que são repetitivos ou monótonos, a gente tem que migrar para um novo cenário e também vai fazer com que a gente tenha que desempenhar novos papéis e novas profissões, porque com novas tecnologias, novos processos vão surgir, né? E aí, de acordo com o Fórum Econômico, estou colando que tem dados, tá, gente? Daí a gente não tem como estar lembrando de cabeça. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, a gente tem aí 65% das crianças que entraram na primeira série vão desempenhar papéis profissionais de profissões que não existem ainda. Então, veja bem, e até a gente hoje, né? A gente já tem aí profissões que não existiam na nossa época. Por exemplo, quando eu era criança, não tinha drone, logicamente não tinha um operador de drone. E a gente vê hoje situações que o drone é necessário para poder como fala, observar e verificar como é que está plantações Monitorar, das né? fazendas, monitorar, inclusive umidade, a questão de ter pragas em algumas plantações. Então, tem fazendas utilizando isso aí para otimizar e agilizar alguns processos, né? Isso aí é um exemplo de que não tinha na minha época e hoje já tem. Imagina daqui a alguns anos com essas crianças aí, que tem aí hoje 6 anos, 7 anos, daqui a uns 15 anos, né? Então, a gente não fala de uma mudança que vai demorar 20 anos para acontecer. As mudanças já estão acontecendo, né, Rosana? E aí a gente tem Verdade. uma taxa também que a Oxford fala pra gente, né, que mais da metade dos trabalhos atuais hoje, né, serão executados por máquinas no futuro muito próximo. Então a gente não tem que esperar essas coisas acontecerem para então pensar, que eu faço agora, já que a máquina roubou meu trabalho, roubou meu emprego, né? E aí, o que você vê, né, dessa questão de como essa mudança de trabalho e emprego, como é que você observa isso até mesmo no seu dia a dia, né? Você que já trabalha diretamente com isso. O que eu percebo, Andresa, é que de fato há uma crescente redução dos empregos, né? E você já até trouxe isso um pouco na sua fala.
Mas isso acontece porque hoje, né, além da questão toda do desemprego, mesmo do índice de desemprego, né, a gente sempre teve um foco muito forte na questão da trabalhabilidade, da empregabilidade, né? A gente sempre focou muito na questão de ter um currículo atrativo, de se preparar, de se qualificar para ser chamado para uma entrevista, né, de concentrar a nossa vida inteira numa empresa, né, como se ela detesse todo né, o ponto de definir nossos objetivos de carreira. Então, esse foco na empregabilidade, ele acaba limitando um pouco a gente. Porque a gente percebe que hoje uma diferença bem grande entre o que é emprego e o que é trabalho, é porque o emprego, ele é limitado à tarefa, ele é finito, ele é como se fosse uma relação entre duas partes. Só que isso também já vem enraizado aí há um tempo, né? Desde a nossa criação com a nossa família, desde quando a gente começou a estudar. Então, tudo isso vem trazendo reflexos, né? E aí é um paradigma muito grande quebrar isso, porque a gente já vem sendo ensinado a entrar numa empresa, ter uma estabilidade, continuar. Então, com essa questão da quarta revolução industrial, né, essa automatização do pensamento cognitivo, né, da cognição como um todo, isso traz um choque para a gente. Porque se de fato, né, as máquinas elas vão colaborar com a gente, substituir nossos trabalhos, né, nossos empregos em algumas questões, a gente precisa perguntar hoje para a gente assim, em quais trabalhos que somos únicos? Em qual trabalho que eu, Rosana, sou única? Em qual trabalho que você é único? E qual desses trabalhos que a máquina não vai tomar o nosso lugar? Porque se a gente pensar numa forma geral, todas as profissões hoje, elas vão ser impactadas de alguma forma com a questão da robotização, né, da inteligência artificial. Então, independente, vai ser impactado. Só que se você desempenha uma função que ela é muito estruturada, muito padronizada, muito repetitiva, é fato que o seu trabalho vai ser substituído por uma máquina. Então, nesse ponto, a gente precisa abandonar todos esses conceitos, né, de lá da segunda revolução industrial, né, da questão da fábrica, da padronização, né, isso precisa ser abandonado. Então, esse é um indício de que o mercado ele já vem numa evolução, mas precisa mudar muito. É um indício de que, de fato, o emprego está reduzindo. E também o número de desempregos hoje, né? O índice de desemprego mostra pra gente que, de fato, tem pouco emprego, mas tem muito trabalho. Então, a gente precisa focar nessa questão do trabalho, né? E tem até a pirâmide, não é, Andressa? A pirâmide de administração mostra pra gente essa relação, né? De um encurtamento, né? De uma das partes. Exatamente, vou mostrar sobre isso. E por que essa pirâmide está mudando, né? A gente aprendeu em administração, eu tive a matéria porque eu sou engenheira de produção, eu tive um pouco de gestão na faculdade, né? A gente aprendeu aquela pirâmide, né, organizacional. E hoje já está mudando um pouco de comportamento por basicamente dois motivos, né? Primeiro, porque se uma máquina, né, ela vai me ajudar, logicamente ela vai desempenhar um melhor papel e vai ser muito mais produtiva, vai gerar mais resultado, porque ela pode trabalhar 24 horas programadas ali, né? Sem ter pausa, sem ter descanso, sem ficar doente e tudo mais, sem faltar o trabalho. Então, eu já posso reduzir o número operacional da minha empresa. E, por outro lado, além dela me auxiliar, ela pode me tirar do mercado, porque ela vai fazer algum papel que eu não preciso mais fazer, né? Porque tudo aquilo que é repetitivo, monótono e programável, ela vai executar. Eu trouxe aqui uma imagem, eu fiz refletido, então vocês perdoem a letra, tá? Aqui era a pirâmide que a gente conhecia na gestão ali. Então, aqui, que era embaixo, era operacional. Então, todo aquele trabalho que era mais braçal, mais mão na massa, estava aqui na base. Aqui é o tático, né, que onde era o desdobramento das metas do estratégico, que era aqui no topo. Hoje em dia, a gente já está nesse cenário aqui, ó, o estreitamento, porque o número operacional já está reduzido por conta da tecnologia substituindo a mão de obra. Logicamente, isso deve afetar também o tático, né, a longo prazo, e também o estratégico, né? Porque até mesmo o estratégico já vai tomar decisão baseada em dados, né, que vai vir das máquinas. Então, não preciso ter muitas pessoas pensando, gerando métricas e analisando tudo, né, para poder gerar os resultados da empresa. Então, esse comportamento, né, hoje está um pentágono, né? Hoje está um pentágono assim. Muito provavelmente o que vai estreitar mais vai virar um losango. Então, olha o comportamento dessa pirâmide.
pirâmide que virou um pentágono, vai virar um losango, e você está aí no operacional ou no tático sendo muito drasticamente afetada. Não é porque que vai perder o emprego quem está no operacional, mas é que no operacional e no tático é onde tem muita gente trabalhando. Geralmente lá no estratégico da empresa são ali dezenas de pessoas, né, ou 1, 10, dependendo do porte da empresa. E ali na base tem centenas, né, milhares de pessoas trabalhando na base. Então, ali vai ocorrer o maior impacto. A gente tem que pensar que se eu perder o meu emprego, que é aquele vínculo, aquela relação que eu tenho com uma empresa, o que eu vou fazer depois? Né? Eu tenho que procurar um novo emprego ou será que eu estou restrito a essa questão de ter uma relação com essa empresa ou eu posso buscar umas oportunidades, né, de buscar trabalho? E aí, quando eu falo de buscar trabalho, eu tenho falado sobre isso já há algum tempo, sobre a questão da uberização do trabalho, né? O que é a uberização? É de seguir a mesma estratégia do Uber, por exemplo, né? O Uber não tem uma empresa e ela não tem funcionário e a Uber existe, né? Então, presta aí serviço para o mundo todo. Então, a gente tem que pensar que a gente pode ter essa mesma situação adaptada ao cenário do trabalho. E aí vai entrar a questão de eu posso conseguir uma renda com esse trabalho, que é o objetivo do trabalho nosso é gerar uma renda. Eu posso ter ali aquela sensação de me sentir útil, porque o trabalho também tem isso aí embutido, né? Da utilidade, de eu conseguir entregar algo para a humanidade de alguma maneira, me sentir útil, ter algum propósito ali embutido. E vai também ter a questão de melhorar as minhas condições. Né? Tem pessoas que começam a trabalhar para melhorar a condição de renda, ter um melhor conforto para a família, para si mesmo e tudo mais. E quando eu falo de uberização, isso é possível porque você consegue monetizar o seu trabalho mesmo de forma informal. Né? Você não precisa ter um vínculo com uma empresa, você não precisa ter ali, aí eu vou falar da questão da uberização, né? É informal, é flexível e é por demanda. Então você não vai ficar preso a uma empresa, né, como empregado, você pode atender ele em várias frentes, vai conseguir se manter né, vai se conseguir manter atuando. Tá parando um pouquinho para mim aqui, se estiver afetando vocês aí, vocês me Tá, avisam, tá? eu não sei se sou eu aqui, mas eu tô te ouvindo. Para e volta. Tá. Vai se manter competitivo, vai conseguir atuar mesmo de forma informal, flexível e por demanda. Então, os trabalhos irão aparecer e essa é uma tendência, né? As empresas também estão partindo para esse princípio, né, de que não é necessário ter um vínculo. Até a formação mudou um pouco, né, Rosana? A questão de eu ter um certificado ali e aí vai entrar essa questão de eu tenho que me preparar rapidamente porque o mundo é VUCA, o cenário é volátil, disruptivo. Eu tenho essas mudanças de legislações que faz com que eu possa trabalhar de forma mais informal, mais flexível dessa maneira. E vai entrar também uma questão de mudança de mentalidade, né? E aí você também percebe essa questão da pessoa perceber que aquilo não faz mais sentido, tem que mudar toda uma crença que ela tinha e carregava assim na vida ao longo, né, de muitos anos aí. Nossa, eu percebo isso demais, eu percebo inclusive no dia a dia, né? Como que é difícil e a gente precisa colocar isso em prática. Porque o mindset que hoje o mercado de trabalho exige é um mindset autodisruptivo. Então a gente precisa o tempo inteiro nos colocar na posição de obsoletos, né? O que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer de diferente? E aí, quando a gente fala em ser disruptivo, é a gente entender que a gente pode errar sim, que a gente precisa errar mais rápido, inclusive, né? Que a gente precisa buscar resiliência e também errou, recalculou rota, né? Vamos lá, vida que segue. Porque hoje, o que o mundo do trabalho coloca pra gente é que haverá muito menos, será muito menor a posição de chefia do que hoje em dia. Então, com o tempo, a posição de chefia ela vai deixar de existir. Então, haverão menos chefes e haverá mais autonomia. Então, as pessoas, além de ter autonomia nas decisões, elas vão passar a ter mais autonomia ainda nas suas carreiras. Se hoje elas já buscam isso, com o tempo, né, daqui 20, 30 anos, isso vai ser uma constância. Como você trouxe já a questão do currículo. Com o futuro do trabalho, daqui 20, 30 anos, o peso no currículo vai ser muito menor. Por quê? Porque hoje, e daqui mais à frente, isso vai ser muito presente, o peso maior vai ser no valor que a gente entrega de trabalho. Então, o propósito, o valor agregado é o que vai prevalecer, né, digamos assim. Uhum. A gente hoje já percebe, né, principalmente nesse momento de crise e de home office, para muitas pessoas forçado, que hoje a gente já vive numa relação de paredes virtuais. A gente já vive numa relação em que
a vida pessoal e a vida profissional, elas estão ali juntas, elas são fundidas. É o que a Fê colocou aqui, né? São estruturas horizontalizadas, exatamente. E nesse ponto a gente precisa entender que a tecnologia, ela não é um fim. A tecnologia é um meio para que a gente crie cada vez mais conexões e que a gente possa descobrir qual é o nosso prazer no trabalho. Porque como que você falou, Andresa, o trabalho, ele é algo que a gente coloca para o mundo a nossa intenção. Então a gente coloca, a gente treina nossas habilidades para que a gente mostre para o mundo o nosso propósito, que a gente mostre para o mundo o que a gente sabe fazer de melhor. Então uma das formas de a gente conseguir, digamos assim, entender e preservar o futuro do trabalho é a gente descobrir o que cada vez mais faz a gente humano. Então, o que mais nos diferencia da máquina é essa nossa capacidade de nos tornar humanos. Então, cada vez mais, o mundo vai exigir da gente que a gente desbloqueie nossos talentos, que a gente desbloqueie nossas paixões, que a gente, de fato, entenda o que a gente quer do trabalho, pelo que a gente trabalha, como a gente trabalha. Então, a gente precisa entender que, diferentemente do emprego, né, o trabalho, ele é uma conquista. O trabalho, ele demonstra a sua capacidade produtiva. E a gente precisa se questionar se a gente está fazendo o nosso melhor trabalho. Será que a gente está entregando o nosso melhor trabalho para a sociedade? Porque através do trabalho a gente consegue entender as nossas habilidades sociais, desenvolver, gerar uma renda e contribuir para o aumento, né, para o crescimento da sociedade. Então tem uma relação meio que psicossocial com o trabalho. E uma questão que é interessante é que quando a gente fala em trabalho, que é diferente do que a gente fala em emprego, o emprego ele é limitado, né? Ele tem uma questão de limitação à tarefa, limitação ao seu cargo, limitação a um chefe. Quando a gente fala em trabalho, o trabalho ele é duradouro, né? A gente pensa em uma longevidade. Então, não só a questão da longevidade, né, física e tudo mais, né, de que a gente precisa ter atenção, mas também uma longevidade produtiva, uma longevidade onde envolve capacidade de aprendizagem. E aí entra a questão do lifelong learning, que eu sei que você é apaixonada, que você adora, né, esse tema. Apaixonado demais. E aí, só fazendo uma abordagem antes disso, a questão das empresas mudar também a percepção de contratação e a questão do nosso mindset é porque essa questão desse trabalho informal vai forçar a gente a perder aquele apego à estabilidade, que na verdade nenhum emprego é estável, nem quem é concursado está com estabilidade, né? A gente tem que desapegar disso aí e nos tornar ali um nômade, né? Um nômade de carreira. E para me tornar um nômade, né? O que é um nômade? É aquela pessoa que não é apegada à empresa, e sim apegada à sua própria carreira, entendendo que a carreira é responsabilidade dela, né? Então ela tem que buscar os seus resultados, o seu benefício, contribuindo com os outros, né? Então ela assume aquela responsabilidade. Então, quando eu sou um nômade, eu tenho que obrigatoriamente me desenvolver mais. Para quê? Porque eu tenho que acompanhar todas as tendências, acompanhar todas as mudanças, eu tenho que estar preparado para os novos desafios. Estou aqui nessa empresa e quero aumentar o meu salário. A empresa não tem plano de carreira. Vou buscar a minha carreira fora dela, porque a carreira é minha, né? Não é da empresa, do meu chefe, do meu gestor. Aí eu tenho que ser um lifelong learner, né? Que é aquela pessoa que vai se desenvolver constantemente. E quando eu falo se desenvolver constantemente, não é quando você quer transitar, não, fazer uma mudança. É constantemente mesmo, gente. É a vida toda mesmo, porque a gente não tem tempo de esperar uma qualificação formal, de esperar um curso, de esperar algo para poder nos qualificar. A gente tem que buscar o desenvolvimento contínuo sempre de diversas fontes, né? Beber de várias fontes. E aí exige da gente protagonismo, porque eu tenho que assumir as rédeas da minha vida de fato. Eu tenho que ter uma autorresponsabilidade com o meu desenvolvimento, com os meus objetivos, e eu tenho que ter Acho que eu autonomia. travei. Foi. Eu acho que fui eu, acho, Rô. Então eu tenho que ter lá protagonismo com alta responsabilidade e autonomia para buscar desenhar bem os meus objetivos e saber que só depende de mim alcançar esses resultados. Porque se eu ficar esperando cair do céu, vai cair chuva, gente. Olhe lá ainda, né? Eu também tenho que fazer uma curadoria para poder me desenvolver, definir qual é o meu objetivo, então estruturar quais conhecimentos, quais habilidades, competências eu tenho que desenvolver para poder atingir aquele objetivo. Então, desenhar uma estratégia de desenvolvimento, né, fazer uma curadoria dos conteúdos, focar, porque se eu quiser aprender de tudo, não vou aprender nada. Né? Então, a gente tem que focar, direcionar realmente
nossas energias e recursos para aquilo que é realmente necessário. Eu tenho que fazer um gerenciamento muito bom do meu tempo e dos meus recursos, porque tempo é uma coisa finita, recurso também. Né? E tempo, gente, mais do que dinheiro, tempo é vida. Você não pode ficar se desgastando, né? E fazendo coisas aleatórias, só porque todo mundo está fazendo, assistir 500 lives, só porque está tendo 500 lives. Então, faça uma curadoria, né? Busque aquilo que é realmente relevante. E aí vai entrar uma coisa muito importante, que é de eu entender o que falta em mim para buscar. Então, vai cair a questão do autoconhecimento, né? Então, toda a nossa carreira acaba começando no nosso autoconhecimento. Eu primeiro preciso me conhecer, primeiro eu foco no autoconhecimento para depois ir para o desenvolvimento. Não posso pular essa etapa que é muito importante. E aí vai entrar as questões das soft skills, né, Rosana? A gente tem que desenvolver as competências comportamentais, né? Exatamente, Andresa, porque no mundo que a gente que o nosso trabalho espera, melhor, né, que a gente espera do nosso trabalho, é um mundo onde a capacidade de análise ela vai ser realizada pela máquina. Então, se a gente se preocupar muito com essas questões analíticas e estruturadas, a gente não vai ter espaço, a gente não vai ter vez. Então, cada vez mais a sociedade, o mundo do futuro, ele vai exigir que a gente tenha uma capacidade de reflexão. Então, voltado para reflexão e voltado para conexão também. Então, habilidades como criatividade e resolução de problemas vão ser já do dia a dia, inclusive. E hoje, Andresa, eu tenho dados, né, saiu no Instagram do Futuro das Coisas, uma pesquisa desenvolvida pela Price, onde hoje em dia os gestores já encontram dificuldades em contratar profissionais que tenham habilidade de resolução de problemas e criatividade. Isso já é uma realidade hoje. Imagina daqui a 20 anos. Se a gente não se preocupar hoje, imagina daqui a 20 anos, como é que isso fica? Então, a gente, de fato, precisa se preparar nesse ponto para que a gente não seja engolido, né? Para que a gente possa ter um trabalho colaborativo com as máquinas. Então, fora a capacidade de resolução de problemas, criatividade, capacidade de adaptação, empatia, tudo isso se forma do profissional. Voltou? Voltou, né? Voltou. Então, todas essas características, elas formam a base das competências para o profissional do futuro. Tudo que fuja a questão que é de padronização e de estruturação. Então, além da gente criar conexões, a gente precisa ter muita atenção também e praticar, conhecer as nossas emoções. A inteligência emocional, ela é uma capacidade que hoje ela é necessária e lá na frente ela vai ser muito mais necessária. Porque a gente vai deixar de fazer aqueles trabalhos que são considerados mais certinhos, né, horizontais, a gente vai precisar interagir mais ainda com as pessoas. E quando a gente interage com as pessoas, a gente precisa conhecer as nossas emoções e como que as emoções do outro impactam na gente. Então, se não tiver inteligência emocional, né, se não for uma pessoa inteligente emocionalmente, vai ser muito difícil conviver no mundo onde as conexões são importantes e a máquina vai ficar ali do seu lado, né? Voltou. Voltou, isso. E aí, a questão da inteligência emocional, ela foi listada entre as 10 competências necessárias para o profissional do futuro, né? E eu diria, ela não está entre as primeiras, mas eu diria que ela é a primeira, sim, porque ela vai derivar outras competências comportamentais tão essenciais quanto as outras, né? E aí entra flexibilidade cognitiva, que é a nossa capacidade de pensar fora da caixinha, entra criatividade, resolução de problema. E a gente não aprende isso aí nas escolas, nas capacitações, a gente aprende isso aí vivendo, né? Vivenciando, experienciando. Então, não tem certificação que te ensine a ser mais criativo, Não. ou resolvedor de problemas, ou questionador, ou né, trabalhar bem em equipe. Isso aí é vivência. E muito disso aí, está atrelado à inteligência emocional, são as estratégias que a gente pode ter para não digo enfrentar esses desafios, né? Mas lidar, porque a gente vai ter que conviver com eles, né? E eu sou coautora de um livro, e nesse capítulo que eu falo sobre justamente a indústria 4.0 e as competências do ser humano, nesse contexto híbrido, né, de humano com máquina, tecnossimbiose, e aí para lidar, né, e talvez competir de certa forma com essa inteligência artificial, eu vou precisar necessariamente ter uma boa inteligência emocional e todas aquelas habilidades que são comportamentais.
Porque muita coisa a máquina pode ser programada para fazer. Repetição, alguma coisa que não requer ali uma criatividade, não requer ali um feeling, né? E ela vai fazer, ela vai prever com base em dados. Mas e todo o resto que o ser humano pode fazer, né? Aquela questão de humanização no atendimento, aquela questão de sentir que talvez tenha uma coisa que tenha faltado ali na abordagem, né? Do tato, né? Do ser humano. Então, a maior estratégia ali para se posicionar é buscar aquilo que é da gente, que é ser humano, né? E é muito irônico isso aí, porque a gente acaba tanto vivenciando tecnologia e na indústria 4.0 e tal, e a gente acaba esquecendo, a gente acaba mecanizando muita coisa, né? Então, talvez, né? Isso aí pode ser depois pesquisado e validado por meio de estudos, mas a nossa inteligência emocional é sim o que vai nos manter competitivo em relação a toda a tecnologia que está vindo. Não falo que a gente vai ter que enfrentar a inteligência artificial, a tecnologia, a gente tem que se relacionar, fazer o bom uso dela, porque sim, ela é o meio, né, Rosana? Ela não é o fim. Então a gente tem que pensar Exatamente. como eu vou me relacionar. E essa relação de você conseguir extrair o melhor da tecnologia, fazendo com que ela faça o trabalho a seu favor, chama tecnossimbiose. Então você não pode ficar refém. E as pessoas acham que quando a gente fala ficar refém da tecnologia, já imagina lá o exterminador do futuro, né? E na verdade não. Tá aqui a tecnologia aqui, ó, o celular na nossa frente, por exemplo. Quem aqui já é refém dele, né? E aqui pode ser, inclusive, uma ferramenta de trabalho. Quantas pessoas estão monetizando nesse momento utilizando somente um celular? Então, olha aqui as tendências, né? Na verdade, eu não chamo de tendência, chamo de pendências, né? Surgindo cada vez mais forte. De a gente conseguir fazer um trabalho com pouco recurso, mas entregar grande valor, né? Exatamente. E o que a gente precisa ter em mente também, Andresa, que eu penso assim, né, seu discurso é muito, muito bom, porque além da inteligência emocional, a gente às vezes esquece de se adaptar, né? De caminhar para frente. E a gente fica com medo danado do, né? Nossa, a gente vai perder os empregos, e o que a gente faz? E fica nessa inércia. Só que a gente precisa pensar, né, que mesmo que muitas profissões elas deixem de existir daqui a um tempo, né? Daqui 20 anos, daqui 30 anos, né? O primeiro dado que você trouxe, Ou né? As menos, crianças né? que... Ou menos, né? Eu falo daqui É, 20 anos sendo bem boazinha, mas as pesquisas já mostram daqui 5 anos, né? é. Então, quando a gente começa a pensar, muitas e muitas profissões podem desaparecer, mas muitas outras vão surgir. Então, esse trabalho colaborativo com a máquina é o que precisa ficar, né? Essa simbiose, como você falou, né? Essa transdisciplinaridade. Então, a gente precisa, né? Quando a gente começa a trabalhar colaborativamente e a gente entende que se a máquina vai fazer o que a gente acha que é trabalho mais pesado, né? Por exemplo, hoje a gente já vê várias notícias daqui 5 anos é pouco, você acha pouco, Pouquíssimo. Cíntia? Cíntia, eu tô achando que ela falou 5 anos, tô achando até boazinha. Eu acho que vai dar 3 anos e tem mudanças aí bem relevantes. Exatamente. A gente já percebe hoje, né? A gente vê as notícias no Vale do Silício dos carros que já andam sem pessoas. Então, assim, essas Autônomos. tarefas exatamente, autônomos, essas tarefas que nós podemos ser falhos, a máquina vai fazer muito melhor do que a gente, né? A robótica faz muito melhor. E aí, quando a máquina faz esse trabalho que é considerado mais duro, mais pesado, então às vezes mais chata, não sei, porque tem pessoas que até gostam de dirigir, pegando um exemplo, a gente começa a ter mais espaço para cuidar do que a gente gosta, para cuidar da nossa capacidade imaginativa, para cuidar, por exemplo, das nossas paixões. Então a gente não pode enxergar só como algo ruim. Tem muita coisa Sim. boa junto. E aí, nesse ponto, a adaptação é fundamental. Porque com a adaptação, a gente consegue desenvolver essas habilidades, né? Buscar essas habilidades. E o que eu percebo, Andresa, no mundo de hoje, é que uma área, né? Não sei se eu posso falar isso, um ramo, que vai precisar se atualizar muito é o ensino. O ensino Sim. hoje ele vai precisar correr muito atrás e mudar todo o corpo, né? O corpo pedagógico, né? Toda a parte de ensino de plano de aula, isso vai precisar ser alterado, porque tem uma pesquisa que mostra que é na adolescência que a capacidade o cérebro crítico, né, e a capacidade de começar a ter um propósito de identidade, ele começa a ser formado. Desculpa. E se a gente não alterar, né, se a escola não alterar essa forma de ensino agora, como que esses adolescentes vão estar
lá quando eles entrarem no mercado de trabalho. Se a formação já começa na adolescência e a escola não se adaptar, então isso a gente precisa ter um olhar muito voltado para isso. Então o que eu penso é exatamente, Fernanda, assim como a gente precisou se adaptar à pandemia, né? Nos adaptamos, a escola se adaptou e precisa se adaptar a esse momento de futuro do trabalho, sim. Né? Então o que eu penso é que hoje é a gente que cria o futuro do trabalho. Agora é só com a gente. A gente não fica refém de uma empresa, a gente não fica refém da família. Hoje o futuro do trabalho é com a gente. Então o que a gente precisa fazer de fato é agir, procurar reconhecer as nossas dificuldades, evoluir, aprender hoje já para poder usar isso mais lá na frente, porque é a gente é que faz, a gente é que está desenhando junto o futuro do trabalho. E quando a gente fala aqui muito, porque a gente está falando sobre trabalho, questão de informalidade, uberização, ninguém está dizendo aqui para as pessoas pedirem demissão do desemprego e saírem, não é isso, né? A não ser que seja a sua vontade, não é isso, né? Cada um tem o seu ponto. A gente precisa entender que o mundo de hoje, ele nos exige um mindset diferente, ele nos exige um controle da nossa trajetória, como você colocou, né? Um protagonismo, né? Nós seremos os gestores das nossas carreiras, exige que a gente possa trabalhar cada vez mais essa habilidade de se transformar, de entender o sentido do trabalho, de oferecer o nosso melhor trabalho e também da gente conseguir materializar toda essa paixão que a gente tem interna. Então, eu penso que hoje, como a gente constrói o futuro do nosso trabalho, a gente consegue imprimir uma forma diferente. A gente consegue demonstrar para o mundo qual é o nosso amor, qual é o nosso amor mais produtivo. E não só ficar ligado, de repente, ao chefe que está ali, né, ao emprego certinho. Não, você consegue ter o seu emprego, você consegue fazer muitas outras coisas, né, ou então consegue migrar. Então, hoje o mundo nos permite isso. E a gente precisa aproveitar, porque é a gente que está construindo. Né? Essa acho que é a principal reflexão que eu penso, que eu trago, e que eu acho que as pessoas poderiam começar também a pensar nisso. Não sei se você pensa da mesma forma, né? Penso, e inclusive, né, eu tenho 32 anos hoje. Eu já acho que na minha época a escola não me preparou adequadamente para o que eu estou vivendo hoje, né? Logicamente, toda a nossa geração aqui não está preparada para isso. E por quê? A escola ela foi moldada aos critérios da primeira revolução industrial, para poder produzir ali, ensinar, né, profissionais repetidores e obedientes. E hoje a gente está com outro cenário totalmente diferente. E essa geração que está vindo agora depois da gente tem uma outra mentalidade totalmente diferente, né? Porque os meus pais prezam por estabilidade. Eu já quero satisfação e conforto. A juventude de agora é muito focada em propósito. E eu só estou pensando em propósito agora, depois da pandemia, né? Porque a pandemia me fez ali um momento de realmente de isolamento, sem atividade nenhuma. E eu fiquei pensando, nossa, o que eu vou fazer agora da minha vida? E aí eu comecei a refletir, olhar para dentro. Mas a juventude agora já nasceu assim, questionando, tem que ser assim? Mas não tem que ser assim. Isso aqui não está alinhado, eu não quero. E elas não estão interessadas agora, essa juventude agora, eles não estão interessados em dinheiro, em cargos elevados, em boa reputação, aquela empresa maravilhosa que todo mundo sonhou em trabalhar. Eles não estão ligando, né? E olha como é importante a gente ter que pensar em moldar a sociedade, né? Então vai ser a empresa vai mudar, a escola vai mudar, porque a humanidade, a mentalidade das pessoas estão mudando, né? Elas estão evoluindo de certa forma. Todo mundo já sabe que já foi, já aconteceu e certas coisas não funcionaram bem, então a gente tem que ter essa mentalidade de mudança, né? Pronto para mudar, essa resiliência. Então a gente tem que pensar assim que muitas mudanças são necessárias, mas a principal mudança acontece aqui dentro. Se eu não entender da importância que isso tem, se eu não começar a me conhecer, saber do que eu sou capaz, se eu não entender esse cenário agora, né, se eu não abrir minha mente para as coisas que estão acontecendo, se eu ficar lá no meu casulo protegido ali de certa forma, eu não vou conseguir acompanhar. E o que é pior, né? O Karnal, ele fez um curso esses dias na PUC, ele falou que a gente tem um profissional que está esperando as coisas acontecerem, que ele é datado. Quem está acompanhando está atualizado, mas somente quem está se antecipando será imprescindível para o mercado. Então, a gente tem que parar de acompanhar e se antecipar às tendências, né? Criar novas soluções e não esperar ali um robô roubar o meu emprego para poder falar assim, agora eu tenho que tomar providência da minha vida, né? Não. Já começa a pensar agora, né? Se o seu trabalho, sua manhã você vai trabalhar, você olha aqui, sua carteira de trabalho está aqui, muito obrigada. Seus trabalhos, seu serviço não é mais necessário aqui. Isso pode acontecer com todo mundo em qualquer momento. Qual que é o seu plano B?
Né? O que você vai fazer depois para trabalhar, para poder manter sua casa, pagar os boletos, né? Ter lá um conforto, fazer suas viagens? O que você vai fazer? Então, a gente tem que pensar que nosso comportamento tem que ser mudado, né? Nossa visão, nossa percepção de mundo tem que ser mudada, porque as coisas estão mudando, não tem como fazer mais do mesmo. Exatamente. A Juliana está comentando até aqui, né, que também não percebe como ruim essa questão da maior influência, né, da tecnologia nos trabalhos. Né, vamos conseguir desburocratizar e investir o nosso tempo em atividades mais intelectuais. É isso mesmo, Ju. A ideia é essa e, de fato, quem não conseguir migrar nesse ponto, né, que é o que a gente está batendo aqui, vai ser, de fato, substituído. A educação está muito ultrapassada, a Cíntia está colocando também, né? Uhum. Ok, os tempos maravilhosos, é bem isso mesmo, gente. E a gente precisa entender que se é a gente que cria o futuro do trabalho, se a gente não, né, se o futuro é o trabalho, então a gente pode sempre fazer mais. A gente não precisa ficar ali atrelado àquela descrição de cargo que hoje já, daqui a pouco, o mundo é tão rápido, ele é tão VUCA, né? Ele é tão volátil, tão complexo, tão ambíguo, tão incerto, que daqui a pouco, às vezes, num prazo curtíssimo, aquela descrição já não descreve mais nada. Né? É algo que já passou. Então, quando eu não a sei gente descrever começa... o meu cargo hoje, gente. Porque eu sou uma multipotencial, eu não sei descrever. Exatamente. E vai ficar cada vez mais comum isso. Exatamente, porque hoje o mundo ele é assim. Então, se a gente não se atentar, se a gente não buscar atrás, né, se a gente não entender essa questão de sermos multipotenciais, podermos trabalhar tanto informal quanto formal e sempre buscar aperfeiçoar, sendo no empregador, se a gente buscar aperfeiçoar essas habilidades, porque se a gente tiver o nosso emprego ali certinho e vier uma máquina também, a gente perde o emprego da mesma forma. Sim. Né? Então, a atenção é plena para isso. Exatamente. E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma questão? A gente vai já caminhar pro encerramento dessa live. Nossa, eu gostei muito, viu, gente? Eu gostei muito. Também, Apesar que a minha adorei. conexão hoje não está muito favorável, eu gostei muito. Seres plurais e multipotenciais, exatamente, Fernanda. Ah, uma coisa que eu me lembrei agora. A Rosana falou sobre a questão de estar cada vez mais fungindo, né, vida pessoal e vida profissional. Eu nunca acreditei que teve separação, né? Porque quando eu vou trabalhar com a cabeça com algum problema pessoal, eu não consigo tirar aquele probleminha assim, bater o cartão e depois na hora que eu voltar, Sim. pego lá o probleminha, põe e bato o cartão, né? E quando eu tenho algum problema no trabalho, eu acabo descontando em casa, né? Então a gente tem que pensar que nós, seres humanos, somos seres únicos e a gente tem que ter a habilidade de permear nesses cenários profissionais e pessoais, né? Então a gente tem que perceber que a nossa postura não pode ser uma postura num ambiente e uma postura no outro, tem que ser uma postura única, né? Nossa marca é única e isso também vai impactar muito a nossa trabalhabilidade, né? Como você se porta, quem você é de fato. Porque você não tem como segurar, né, um papel, um personagem por muito tempo. Isso aí vai impactar nos seus resultados, né? Então a gente tem que pensar que eu tenho que saber qual é realmente as minhas características, talentos, as minhas capacidades para poder ser uma pessoa que vai entregar resultado com qualidade e constância a longo prazo. Porque no final das contas, eu não estou gerando resultado só para a empresa, gerando impacto para a empresa, eu estou impactando a minha vida. E quando eu falo para as pessoas, né, que eu penso na minha marca, mesmo quando sou empregada, porque eu sou empregada e sou empresária. Eu sou CLT e sou empreendedora, tá, gente? Então, quando eu vou fazer uma abordagem pela empresa que eu trabalho, eu dou o meu melhor, sempre, porque a minha cara tá ali. Porque quando tiver uma oportunidade da Andresa empresária, tiver uma relação com aquela empresa, ele já me conhece, sabe? Ela é uma profissional de qualidade, competente, mesmo quando estava trabalhando para alguém, ela estava fazendo melhor. E aí eu já corrijo que a gente não trabalha para alguém, a gente trabalha com alguém, a gente trabalha para nós com alguém. Né? Então a gente trabalha com a empresa X, com a empresa Y, mas eu trabalho para minha satisfação, para me sentir útil, para mim poder, pelo seu porquê, eu poder né? viver melhor, né? Exatamente. Eu trabalho para a minha porquê. essência, exatamente. Exatamente. Então a gente tem que ter muito bem esclarecido isso aí. Mesmo que você trabalhe com alguém, dê o seu melhor para manter a sua trabalhabilidade, né? Porque você, na hora que você não conseguir mais ter emprego, né, você não conseguir mais ter um vínculo, uma relação, um casamento com um contrato firmado lá na empresa, você tenha mercado para poder explorar do mesmo jeito. Exatamente, você tenha trabalho, né? Exatamente.
E o Muito trabalho é o que bom, mais tem, Andresa. gente. Pessoal, Muito queria bom. agradecer demais a presença de vocês todas aqui, as meninas da travessia em peso para poder nos apoiar, convidadas também da Rua, porque tem convidados aqui que eu não conheço, deve ter vindo aqui da Rua, as minhas convidadas também. Minhas amigas Natinha, Gratidão. obrigada, gente. Rosana, muito obrigada pela parceria, né? Que essa seja a primeira de muitas, que a gente possa aí conversar bastante né, com diversos assuntos aí, diversas abordagens. E que, né, você fica à vontade para poder se despedir aí. Pessoal, muito obrigada. Rosana, gratidão de verdade. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço o convite, né? Minha primeira live, logo com um tema tão legal. Agradeço também as minhas amigas que entraram, o nosso grupo da Travessia. Uma realização para mim estar aqui, né? Nós conversamos muito, nós pesquisamos, então eu estou muito satisfeita com o resultado. E eu estou muito satisfeita em poder contribuir também, né? Porque o meu lema é crescer e contribuir. Então, acho que a gente precisa devolver para o mundo tudo que a gente aprende, tudo que a gente conhece, tudo que o mundo traz bom para a gente. Então, só estar aqui falando sobre esse tema que eu adoro, eu acho muito legal, com uma pessoa muito legal, né? E com participantes melhores ainda, isso me enche o coração. Então, eu estou muito satisfeita em estar aqui. É o começo de muitas e muitas lives, né, Andresa? Gente, vocês não têm noção das conversas que tivemos nos bastidores para essa live acontecer. Rosana maravilhosa, super empenhada, super Pá. engajada. Deem valor nessa profissional aí. Quem não segue ela ainda vai lá seguir, viu, gente? E uma É isso coisa aí. essencial que ela falou sobre a questão de impactar. A gente vem para o mundo, a gente não pode vir para poder nascer, crescer, reproduzir e morrer. A gente tem que deixar nossa marca. Tem pessoas que passam pelo mundo e não levantam uma poeira sequer. Então, a gente está aqui para deixar nossa marca, impactar as pessoas, ajudar as pessoas a crescerem na vida, a mudar de vida, né, não, Rosana? Exatamente. É o que eu penso. Muito Rosana, bom. muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Boa noite. Ótima quinta-feira para todo mundo. Se o Instagram deixar, a live ficará salva, tá? Eu não prometo, porque já aconteceu, deu que prometer e não dá certo, tá bom? Mas torcemos para que dê certo, ela vai ficar salva lá e vocês compartilhem com quem vocês quiserem para assistir depois, tá bom? Rosana, muito obrigada. E a gente vai se falando aí. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.